seria interessante da gente começar a verificar, né, a pensar sobre os pontos que são extremamente importantes ou características que são importantes para você estar sendo professor. E a primeira delas, que é já para a gente tirar já lá a maior parte da ilusão da profissão, é: você não vai salvar o mundo. Desculpa eu te falar, desculpa eu te falar isso, desculpa eu te dizer essa coisa assim tão forte, tão direta, mas você não vai salvar o mundo. Você vai ter dificuldades inclusive, de mostrar qual é o bom caminho para a pessoa, por melhores intenções que você tenha. Então, tirar esse peso das costas, você precisa não ter essa convicção de que você vai salvar o mundo. Você vai salvar muitas pessoas, você vai ajudar muitas pessoas, mas uma coisa que as pessoas vão sendo iludidas pela cultura da sociedade, e principalmente no curso universitário, né, para você ser professor, você ser licenciado, é a questão de os professores e a sociedade botam muito esse peso, dizendo que você tem que salvar todo mundo. Você é o salvador da pátria. Vamos começar a pensar diferente. Não é bem assim. Você vai ajudar muitas pessoas, você vai salvar muitas pessoas, mas não vai ser todo mundo. O outro ponto que é super interessante para você observar, se você vai para o caminho de professor, ou se você continua no caminho de professor, se você gosta de pessoas. E aí, independe se você é tímido ou se você é extrovertido, né? Se você gosta de conviver com pessoas, se você gosta de lidar com pessoas, com os problemas das pessoas, com as coisas boas, e estar ali compartilhando o seu tempo com as outras pessoas, você está no local certo. Agora, se você não gosta de conviver com as pessoas, você se sente cansado, você se sente irritado de ver o problema das outras pessoas, você não consegue ver soluções, né, para ajudar as outras pessoas, talvez a profissão de professor, não estou dizendo que não seja para você, mas você vai ter mais dificuldade, porque não tem como dar aulas, não tem como você ser professor se você não gosta de pessoas. Se você não gosta de pessoas, olha, definitivamente eu não tenho mais o que falar para você. Definitivamente você pode se encaminhar para você ser contador, para você trabalhar dentro de um escritório ou fechado, ou você fazer qualquer outra coisa, menos ser professor. Para você ser professor, você precisa gostar de gente. E de novo, vou frisar, isso não está relacionado a você ser introvertido, você ser quieto, mais na sua, né? Ou você ser extrovertido. Simplesmente você gostar de lidar com pessoas o tempo todo. Então, né, indo nessa linha de gostar de pessoas, a gente também está falando com relação à questão da humildade, de você ser humilde, né, de você saber lidar com os mais diversos tipos de pessoas, e também com relação à sua empatia, de entender que as pessoas passam por problemas e que você ser empático aos problemas delas, né, de você estar ali para ajudar, ou então pelo menos para dar um apoio para a pessoa quando ela estiver passando por aquele problema, né? Então, às vezes tem um aluno que está passando por uma determinada dificuldade, ele não está conseguindo acompanhar a sua matéria, e de você ser compreensivo ali naquele momento, enfim, essas duas características estão extremamente associadas a essa questão de você gostar de estar trabalhando com pessoas. Com relação à humildade, né, além da questão da paciência, claro, se você é uma pessoa que não tem paciência para lidar com as outras pessoas, né, tem a questão da humildade no sentido de você admitir os seus erros, admitir as suas falhas, admitir que você não sabe tudo. Se você tem algum questionamento com relação a assumir essas características, os seus erros, as suas falhas, e que você não sabe tudo, você pode até vir a ser um bom profissional, um bom comunicador. Porém, você vai ter inúmeros problemas dentro da profissão, né? Principalmente situações que os alunos, principalmente as crianças e os adolescentes, onde eles não têm limites para te colocar contra a parede. Eles estão naquele momento de te colocar em momentos constrangedores. Então, é interessante que você tenha essa humildade de falar assim, olha, eu não sei.
né? Contando a primeira aula que eu fui dar na minha vida, eu fui dar aula sobre mudança de base, e é um assunto muito simples, né? Eu estava muito ansioso, né? Eu estudei tudo que eu poderia estudar para tá fazendo aquela aula ali, preparei todo tipo de material, pensei em todos os tipos de perguntas, e aí durante a aula estava fluindo bem, né? Depois de 40 minutos de aula, tudo correndo bem, do jeito que eu tinha planejado, e um aluno vira para mim e pergunta assim: ora, professor, tudo bem, eu entendi tudo que você falou, mas e nesse cenário aqui? Né? Eu não vou explicar o cenário só para a gente ir um pouquinho mais rápido. Mas e nesse cenário aqui, o que que acontece? Né? E nessa possibilidade aqui, o que acontece? Era uma coisa que eu não tinha pensado naquilo ali. E o aluno conseguiu ver uma coisa super legal. Eu, ao mesmo tempo que eu fiquei super satisfeito pelo aluno ter feito uma pergunta super inteligente, que eu não tinha parado para pensar e não estava em livro nenhum aquela pergunta, eu tive que administrar a questão do meu ego de falar assim: olha, eu não sei isso e eu vou te responder na próxima aula. Isso para quem é profissional da área de educação, ele precisa ter muito. Assumir os erros e mostrar que você não sabe tudo, mas que você vai estar ali empenhado em ajudar a pessoa de qualquer forma que for. E aí, isso está ligado extremamente com o seu ego, né? O ego do professor, é um alvo que está sendo atacado o tempo todo, durante todo no seu ambiente de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que você vai precisar gerenciar muito bem o seu ego para você estar dentro de sala de aula. Muitas das vezes, os alunos falam coisas que, por eles serem crianças, ou por eles serem adolescentes, ou simplesmente por serem pessoas, né? Que lá na frente, depois de 6 meses, 1 ano, ele pode até vir pedir desculpa, seja lá uma semana, o que for, ele pode vir até te pedir desculpa, mas depois de que ele falou ali, você precisa entender que existe uma distância entre você e aquele aluno ali, né? Que talvez ele não esteja maduro. Quem é o maduro quem precisa ser a pessoa madura dentro de sala de aula, a pessoa evoluída dentro de sala de aula, é você, no sentido de, no mínimo, tratar com educação aquele aluno ali, se ele te falou alguma coisa que seja que você se sentiu mal, ou que você se sentiu pesado por aquilo ali. Então, vamos pensar numa situação onde o aluno venha xingar você, ou venha falar que você não explicou direito, alguma coisa que você não gostou, né? E que no outro dia, se esse aluno vier a levantar a mão, vier a tirar a dúvida, você seja um profissional e falar assim, no mínimo um profissional, e falar assim: não, eu não vou descontar nesse aluno o que ele fez comigo ontem. Eu não vou guardar nenhum rancor. Eu vou responder ele da melhor forma possível, da mesma forma como eu trato todos os outros alunos. Lá na frente, ele vai, se tiver alguma oportunidade, ele vai ver que ele estava equivocado, ou então de não levar esse rancor dentro de você. E outra coisa, por conhecimento, né, de amigos de profissionais que trabalham junto comigo, é muito ruim quando você vai guardando esse rancor dentro de você, quando você vai guardando essas coisas ruins dentro de sala de aula. O legal mesmo é você deu a aula, acabou, quando você saiu pela porta da sala de aula, você descartar tudo que aconteceu ali, no sentido de você não guardar nada de ruim, só guardar as coisas boas. Talvez você vai conseguir viver com você muito melhor do que você ficar guardando essas mágoas dentro de você. Ah, mas Emanuel, isso é muito difícil. Em momento nenhum eu estou dizendo que é fácil. Às vezes é muito difícil, principalmente quando a pessoa faz um ataque direto, ou seja, pessoal, né, dizer alguma coisa para você. Isso às vezes é muito difícil lidar. Se você tem dificuldade com relação a essas coisas, talvez seja uma coisa para você refletir, com mais um ponto, um item para você se refletir com relação à profissão de professor. Um outro ponto que eu vejo super importante com relação à questão de ser professor é um ponto que é muito difícil, muito difícil de achar uma balança ou de achar uma referência, que é o seguinte, é de você saber se colocar e, ao mesmo tempo, sem ser autoritário.
No mesmo momento que você fala assim, eu não sei um determinado assunto, as pessoas começam a achar assim, esse cara aí não é tão bom, né? E o fato de você não saber um determinado assunto não significa que você não seja bom. Significa que você só não sabe aquela pergunta ali, né? É óbvio quando a gente vê uma pessoa falando assim, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei o tempo todo, talvez o que esteja acontecendo é que ela não esteja preparada para estar dando aquela aula ali naquele momento, né? Que ela tivesse que ter um pouquinho mais de tempo de amadurecimento ou de preparo para estar naquela turma ali em específico. Agora, dizer que aquela pessoa ali é ruim é um outro estágio. Então, o que acontece é o seguinte, é que a gente, na maioria das vezes, a gente precisa ter a questão da humildade, de assumir, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber se colocar, se saber comunicar aquilo ali para que as pessoas não diminuam você. Ao mesmo tempo, qual é um dos grandes problemas dos professores antigos, né, da década de 50, da década de 70, né, essa geração que vem sendo substituída já há algum tempo, é que é muito fácil você chegar dentro de sala de aula e você bancar o professor autoritário, aquele professor que briga, aquele professor que fala assim, olha, eu não vou te responder isso, olha, se vira, isso aí é um problema seu, isso aí você já deveria saber. Todos esses tipos de posturas são posturas autoritárias e são posturas que na minha visão, tem uma tendência a querer esconder uma determinada fraqueza, né? Por quê? Porque é muito difícil de você conseguir se colocar enquanto uma pessoa, enquanto um profissional, enquanto uma pessoa que você estudou, que você está capaz de estar ali, e ao mesmo tempo sem ser autoritário. E em paralelo, você sendo humilde e entendendo, sendo empático com a outra pessoa, sem deixar com que ela te atropele dizendo alguma coisa com relação a você. Então, esse equilíbrio entre você saber se colocar, né, enquanto um profissional, um bom profissional, e você não ser autoritário, é um ponto super importante. E na maioria das vezes, eu não vou detalhar muito isso, eu não quero conversar muito nisso, isso está muito ligado com uma questão da autoestima. A autoestima da pessoa é baixa, ela vai sempre ter uma tendência a querer ser autoritária ou esconder o que está acontecendo ali por detrás, para que ele se coloque perante as pessoas de uma maneira mais forte e as pessoas respeitem ele por uma autoridade, né? Por uma força. E estar dentro de sala de aula não está relacionado a uma tirania, né? Não está relacionado a um autoritarismo, né? Enfim, é uma coisa mais uma coisa aí para a gente pensar. Obrigado por você assistir mais esse corte do canal. O vídeo completo está super interessante e vale muito a pena de você assistir. Você pode pegar o link aqui na descrição do canal ou aqui no card, vai aparecer aqui no card aqui em cima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho. Isso ajuda muito, principalmente se você compartilhar o vídeo com as outras pessoas para que o canal continue crescendo e continue evoluindo. Isso incentiva muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem uns links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.